como é que está a tua... Que fase que está a tua pré-candidatura agora? O PT já escolheu o seu nome e o senhor está... Como é que o senhor está trabalhando agora? Dia 26 de maio nós vamos ter uma reunião do diretório estadual, onde vai bater o martelo sobre a pré-candidatura. Hoje eu tenho feito uma construção interna bastante positiva e a possibilidade de ser meu nome vamos dizer, hoje é bastante grande para definir como pré-candidato. O senhor o PT tem um segundo nome disputando ou não? Para ser candidato no PT, para fazer a inscrição, tem que ter 2/3 das assinaturas dos membros do diretório. E hoje nós resolvemos que os membros do diretório que estão presentes no dia 26, eles praticamente já decidem ali, porque se 2/3 vão escrever, vai decidir, 2/3 já é a maioria para decidir. Então, é nesse dia que terá. Só lembrando um pouquinho da história, o senhor foi deputado há muito tempo, né? E o senhor não participou das últimas eleições. Isso, eu fui deputado federal há 16 anos e na última campanha eu coordenei a campanha da Dilma no Paraná. Por que o senhor decidiu não participar mais do pleito na Câmara, por exemplo? O senhor não participou, né? Não foi candidato? Não participei. As razões são diversas. A primeira, não vou dizer que a primeira em ordem de prioridade, são diversas razões. Uma delas, o rumo de financiamento de campanha era insuportável. Eu que sempre tive muita militância, quando você alcança um patamar enorme de necessidade de dinheiro, eu não tinha dinheiro para concorrer. E nunca fiz caixa 2, então eu ficaria com dificuldade de ser reeleito. Uma outra posição é que eu comecei a ter muito problema de saúde. O ir e vir de trem, de avião para lá e para cá, o dia a dia, isso me impediu foi uma das razões que eu não quis mais ser. Uma terceira que eu poderia dizer é que eu estava muito decepcionado com a qualidade do parlamento brasileiro. Não é que eu seja arrogante ou seja superior a alguém, mas a mediocridade é muito grande dentro do parlamento. E o que o senhor acha daqui para diante? Continua assim ou você acha que está com uma expectativa melhor para essas próximas eleições? Eu acho que se não fizer uma profunda reforma política, nós vamos continuar a ter dificuldade de parlamentar com qualidade, a não ser a defesa de interesses pessoais de pequenos grupos ou de corporações. E a mim não me aguentava isso. É isso que eu chamo de mediocridade. A pré-candidatura do PT ao governo, ela já está colocada ou o PT ainda pode debater, por exemplo, uma aliança com algum outro partido, com outro nome, liderando a chapa? Nós estamos fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Debate a pré-candidatura e constrói o programa de governo. Por que isso? Porque nós tendo um candidato, um pré-candidato definido de um programa de governo, eu abro todas as possibilidades para coligações em cima de programa de governo. Então não é em cima de nome que nós vamos buscar coligações. Uhum. Quais são as prioridades desse programa? Vocês já fecharam? Não fechamos. É um programa que eu quero, nós temos discutido. Fizemos inicialmente, em primeiro lugar, um diagnóstico da situação de infraestrutura, questão social do nosso Estado. E a partir daí agora a gente começa a debater as propostas. E vamos trabalhar muito em cima de mostrar um programa que não seja mais do mesmo que é feito hoje. Porque geralmente os candidatos vão lá e não, porque na saúde está bom e nós vamos fazer mais. Não, eu quero dizer que na saúde tem muito a ser feito. E eu não posso dizer que está bom, porque o sistema único de saúde, como está construído, e no nosso estado está muito mal, o povo está tendo muita dificuldade de ter acesso. Então nós vamos trabalhar mais ou menos nesse ano. Como que o senhor vê o PT agora nas eleições aqui, muito especificamente no Paraná em 2018, até porque em 2014
Café feio. Até porque a Gleisi ela chegou para a eleição, na última eleição do governo, apesar da baixa votação no fim para a expectativa do partido, ela chegou para a campanha como forte candidata para o segundo turno, né? Junto com o Richa e o Requião. E hoje o PT vive um momento bem mais fraco do que estava há 4 anos. Qual será o papel do PT nessa eleição? Como vocês veem de dentro, o que o PT tem a apresentar nesse pleito? Quando você fala que o PT está bem mais fraco, eu pergunto quem está forte. Há uma crise política muito grande. Há uma crise de credibilidade nos partidos e nas pessoas. Todos os partidos estão vivendo essa crise de credibilidade e de confiança. E os candidatos também. Então nós estamos, vamos dizer assim, se há uma crise, nós estamos todos no mesmo patamar da crise. Eu entendo que ela existe para todos. Nós temos vantagem em relação aos outros. Nós temos o Lula, que é o maior líder popular do país. E aqui no Estado, as pesquisas indicam ele, dependendo do Instituto, ele está variando de 28% a 30%. Nós temos o PT aqui no Estado do Pará, na espontânea, quando você pergunta qual é o teu partido de preferência, o PT, dependendo do Instituto, varia de 17% a 19%. Nós temos militância. Então nós temos 3 pontos que os demais partidos não têm. Então eu vejo que nós vamos concorrer no mesmo patamar dos demais partidos, não vamos ficar devendo a nenhum deles a condição de fazer a competição. Eu queria falar um pouquinho. O senhor não tem conversa com o senador Roberto Requião sobre essa eleição? Existe a possibilidade de alguma união, nova união entre o Requião e o PT esse ano ou não? Nós temos conversado, sim, com o Roberto Requião, com o Roberto Requião, não tem, que ele é o presidente do MDB. Nós temos tido conversa com a característica de um plano de governo que se espera e possibilidades de ter alguma coligação com ele. Tanto pode ser ele governador ou senador, e o PT indicando o governador ou senador. Essa é uma construção que nós vamos fazer até julho. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a candidatura do Lula. Qual que é a esperança do Lula agora, de momento, para, sei lá, tentar ser candidato aí em 2018? Não, ele não vai tentar, ele é pré-candidato e será candidato em 2018. De que maneira, por exemplo? Nós vamos inscrever a candidatura dele no dia 15 de agosto, a nossa convenção aprova o nome dele e vamos fazer a disputa que for necessária jurídica. Quem vai ter que dizer que ele não é candidato é o Poder Judiciário, que muito contribuiu com o golpe no Brasil. Mesmo ele estando preso, ele vai ter a candidatura escrita? Vai, mesmo ele estando preso. E vamos fazer campanha para ele. Porque ele é inocente. Hoje o PT não trabalha com plano B, por exemplo. Você viu? Acho que a declaração mais firme que eu falei nesse caso do plano B seria o Jacques Wagner, que nem falou isso, que talvez o Ciro tivesse uma possibilidade. Numa das declarações do Jacques Wagner, eu estava do lado. E ele não falou em apoio ao Ciro. Não falou, né? Não, eu estava do lado dele. Depois ele deu uma outra entrevista. Na primeira que eu estava ao lado, ele até disse assim, o plano é A ou o plano é L. O plano A é Lula e o plano L é L de Lula. Inclusive ele chegou a dizer isso. Né? Então, nós não temos outro plano, é Lula. Aqui no Paraná, nós temos alguns temas pipocando, polêmicos ultimamente. Um deles aí é muita questão ambiental, a APA da Serra Californiana, a faixa de infraestrutura para Pontal, com o porto lá perto da Ilha do Mel. Qual que é a posição do PT sobre esses temas do meio ambiente aqui? O PT já governou o Brasil e fez toda a posição de preservação ambiental. Aí quando eu chamo de desenvolvimento,
eu tenho que discutir qual é o modelo de desenvolvimento. Por exemplo, alguns colocam como modelo de desenvolvimento a destruição do subsolo com a retirada de minério, a destruição de florestas. Eu posso ter uma outra visão de desenvolvimento com preservação ambiental. E na questão da APA, o que eles estão da APA aqui de Ponta Grossa, o que eles estão querendo fazer é legalizar a destruição que eles já fizeram sobre a APA. Então, nessa questão específica, eu acho que já há estudos mostrando o quanto foi destruído e essas pessoas têm que ser punidas pela destruição. A questão do porto, primeiro eu tenho que decidir, bom, vai ter o porto ou não vai? Já está decidido que eles querem o porto. Bom, como é que eu vou fazer o acesso ao porto sem fazer a destruição ambiental? Há essa possibilidade ou não há? Eu sou daqueles que eu não me considero ambientalista, mas eu me considero um daqueles que, se eu destruir o meio ambiente, eu estarei destruindo vidas. Vidas não só no momento de fauna e flora, mas vou estar destruindo vidas do futuro. Porque o que eu vou querer daqui 100 anos, para quem está nascendo daqui uns dias, que vai chegar aos 100 anos. Então, o homem, quando eu digo espécie humana, ela tem que se entender como alguém que faz parte do ambiente. Então é um tema polêmico, e o governo do Estado, ele tem que ter, sob o controle das mãos dele, esse debate, ouvindo toda a sociedade. Ele não tem que decidir. Toda a sociedade que tem interesse no processo e toda a sociedade envolvida na questão da preservação. Eu não posso, de uma maneira autoritária, caretear de dentro de um gabinete. Queria falar um pouco sobre a estratégia do PT nas eleições desse ano. A prioridade é manter a bancada do Congresso Nacional? Como é que está essa discussão? A prioridade é, no mínimo, retomar a bancada de 2014. Na coligação, nós elegemos 6 deputados e deputadas, né? E hoje nós temos 2, porque 2 saíram do PT e 2 dos eleitos não eram do PT. E estadual nós elegemos 8 naquela coligação. Então eu vejo hoje que nós podemos recompor a bancada federal, elegendo inclusive mais do que 2014, e fazer uma bancada estadual, no mínimo dobrando o que tem hoje, que são 3, podendo ir para 6. E, de acordo com eu respondi a pergunta anterior, eu acho que há essa possibilidade. Nós temos o maior líder, maior militância, a maior aceitação como partido. Quem são os aliados preferenciais que o PT pode ter como coligação aqui no Paraná? O nosso congresso do PT aprovou uma tese no seguinte, que os nossos aliados prioritários são aqueles que votaram contra o golpe. Então, esses são os aliados principais. Aqui no Paraná é PCdoB e Roberto Requião. Incluiu o PDT, por exemplo, que votou contra... Sim, incluindo o PDT, que também teve posição contrária, tanto é que expulsou os que votaram a favor do golpe, incluindo o pessoal. Quer dizer, então é o pessoal que se opôs ao golpe. E quando chega se opôs ao golpe, a gente, além de partidos, tem aqui no Estado o Requião, a figura dele. Nesses 8 anos do governo do Beto Richa, qual que o senhor acha que é o seu legado que o próximo governador vai receber aí? Rapaz, eu acho que nós vamos receber um péssimo legado. Porque... Licença pro Wagner aí, gente. Quando eu faço, às vezes, outro dia me foi feita essa pergunta por um jornalista, e eu perguntei ao jornalista, ele falou assim, como é que você vê o governo do Beto Richa? Eu falei, eu vou te responder com uma pergunta. Qual é o grande projeto, o grande programa de 8 anos do governo do Beto Richa? Me dá um grande programa social, um grande programa de desenvolvimento ou um grande projeto de infraestrutura. Um de cada. Não existe. Quer dizer, então foi um governo que destruiu praticamente as finanças públicas, todinha, destruiu todo o modelo que havia de educação, destruiu o que havia na área de saúde,
Na questão de atendimento da agricultura familiar, quer dizer, foi um governo destrutivo. Então, o legado que vai ter, ou que vão ter, caso eleito, é um legado péssimo, ruim. Mas eu vejo que o Estado do Paraná, por ser um Estado rico, eu tenho capacidade de recompor tanto as finanças como toda a desorganização que eu tenho, de eu recompor em um prazo de um ano e começar a trabalhar com grandes programas e projetos. Ontem até o Batista falou que tanto ele como todos os outros políticos estão sofrendo uma onda de denuncismo que acabou atingindo ele. O que o senhor acha dessa declaração? Você acha que essas denúncias, esses casos que se envolveram, enfim, de certa forma são uma conspiração do judiciário, da polícia sobre ele? Não? Olha, eu acho que assim, que há uma onda de denuncismo, e há aqueles que bateram palmas ao denuncismo. Entre esses, o próprio Beto Richa. O próprio chefe da Casa Civil dele, deputado federal, que era o chefe da Casa Civil. E muitos outros bateram palma inicialmente à onda de denuncismo. Agora, denuncismo ou verdade, ela continua. Né? E alguns, até hoje, são vítimas de denuncismo até hoje. Mas o Beto Richa não é vítima de denuncismo. O Beto Richa é vítima, o Beto Richa tem que responder por denúncias sérias. O Quadro Negro, o Publicano e todos os outros que tem aí, que o nome dele aparece. Quer dizer, o dele não é denuncismo assim, político, barato. Agora, o que eu questiono e acho que tem que acabar é justamente o papel de denuncismo do Ministério Público. O Ministério Público está perdendo a confiança. Esse negócio de juízes aparecer em retrato de partidos políticos, como o Sérgio Moro, que está sempre aliado aos tucanos, nas fotos, e a própria injustiça que ele causa, levou ao último resultado da pesquisa da CNT, né? Acho que é a MDA-CNT, essa última que saiu agora, em que o Poder Judiciário tem 8,8% que acredita dele, ou não chega a 9% que acredita. Quer dizer, eles construíram esse processo. Né? E por parte, pelo denuncismo, pela irresponsabilidade de entrevistas que não cabe a eles ficarem na entrevista, pelas próprias fotos sorridentes com Aécio, com Temer, com pessoas que são réus. Então, eles se autodestruíram. E uma parte é o denuncismo, mas em relação ao Beto Richa não é denuncismo, não. Mas o senhor vê um ato deliberado do MP contra um partido político específico, por exemplo, contra o PT? Vejo. O Deltan Dallagnol, eu se eu fosse um procurador, eu teria vergonha de andar ao lado dele, porque aquele PowerPoint foi vergonhoso. O comportamento dele, fazer jejum para prender o Lula, é melhor fazer jejum pelos pecados dele, perante Deus, porque ele pecou demais. Então, eu acho que o Ministério Público abusou, sim. Quando foi criado o Ministério Público, ou quando eu, como deputado, sempre apoiei a atuação do Ministério Público, não era para esse tipo de gente. É para fazer do Ministério Público a razão dele existir, que é a defesa da cidadania, a defesa do cidadão, a defesa que a Constituição fosse cumprida. Eles não se comportam, o Sérgio Moro. Como é que ele pode grampear a presidenta da República, a Dilma? Isso só pode o STF para autorizar. E depois de grampeado, ainda ele solta para a imprensa. Vai querer ter confiança, vai querer dizer que hoje alguém confia neles, e o Ministério Público não se manifestou em relação a isso. Queria falar um pouquinho sobre o acampamento ali no Santa Cândida. Ontem saiu uma nova decisão no juiz, né? Não me aprofundei nisso, mas parece que pedindo a retirada. Como é que está a situação de momento lá do acampamento? Ali são duas questões diferentes, o acampamento e a vigília. Quando o Lula foi dito que viria para cá, e nós fomos nos manifestar em solidariedade ao Lula, naquele 7 de abril, naquele sábado, eu fui chamado
no comando da Polícia Militar, e lá eu tomei conhecimento que havia um interdito proibitório, que nós não poderíamos ficar naquela área que estávamos, que teríamos que recuar 100 metros, nós e todos os manifestantes, independente da linha ideológica. Dentro do prédio da Polícia Federal, depois eu assinei, tomei ciência desse interdito proibitório. E antes de eu sair do prédio da Polícia Federal, para comunicar que havia interdito proibitório, a Polícia Federal começou a jogar bomba de gás lacrimogêneo, bala de borracha, já faz mais de 40 dias. Eles até agora não explicaram, eu quero a explicação. Eu quero saber quem iniciou, quem começou, seja de que lado for, porque eles têm poder. Bom, feito isso com essas bombas, em seguida, o interdito proibitório proibia ficar naquela área e proibia acampamentos. No dia seguinte, sem nenhum tipo de organização de ninguém, movimentos sociais, pessoas, adultos, indivíduos, começaram a chegar e acampar no domingo. Durante aquela semana, um juiz definiu que tinha que acabar com o acampamento. Nós negociamos com a prefeitura e o governo do estado de tirar o acampamento de lá, que estava na rua. Tiramos, alugamos uma área privada e o acampamento foi lá até onde foi avaliado aquele rapaz, o Jefferson. E que hoje vence o contrato. Hoje, estou dando entrevista que vence o contrato daquele terreno e nós não vamos renovar o contrato de lá. Porque nós estamos trabalhando com a vigília. Bom, feito esse acordo, foi para o Poder Judiciário, que agora, essa semana, ele não homologou aquele acordo. E deu-nos 15 dias, as partes todas, para se manifestar. Então está nesse momento, transcorrendo esses 15 dias, aonde nós vamos nos manifestar, todas as partes vão se manifestar e ele vai decidir. Inclusive, no dia de sair a entrevista, ainda está tramitando, não terá definição. Mas então o acampamento vence hoje, vocês vão sair daquele terreno ou não? Vamos. Hoje? Amanhã? Hoje. O PT, foi o PT que alugou e o PT não vai renovar o aluguel. E como é que vai manter a vigília? Vai manter a vigília e vamos manter um alojamento que nós acertamos numa E a vigília, casa. a vigília tá lá perto do seu terreno? Vai continuar enquanto o Lula lá estiver. Certo, então o alojamento é numa casa agora. Agora é um alojamento numa casa que nós, Ali perto também. ali perto. Queria que o senhor comentasse a declaração do Rafael Greca, que falou que essa manifestação não é a cara de Curitiba. Como é que o senhor acha, como é que o senhor viu essa declaração do Greca? É que o Greca olha no espelho, vê a cara dele e acha que a cara dele é a cara de Curitiba. A cara de Curitiba tem muitas caras, muitas cores, muitas ideologias, muitas culturas diferentes do que é a dele. E tem muita manifestação política diferente da dele. Então o que ele tem que fazer é parar de olhar no espelho e entender que toda a diversidade de Curitiba e a diversidade de pessoas, outras que não de Curitiba ou do Paraná, é que vão lá se manifestar. Ele é um homem inteligente e deveria entender que existe diversidade cultural, política, ideológica, e não é a cara dele no espelho. Só para esclarecer, então a vigília fica por tempo indefinido enquanto o Lula estiver livre, o PT pretende continuar? Sim, fica. Rosinha, a questão do funcionalismo. O governo já passou uma lei ano passado, no fim, que congelava inclusive as contas até 2019, então quem foi eleito também pega essa questão. Esse governo atual bateu muito na tecla que não atrasou salário, igual o Rio de Janeiro, o Rio Grande do Sul, que pagou em dia, mas enfim, não deu a data base dos últimos anos, nem pretende dar a princípio. E como é que o senhor vê isso? Teria alguma condição de dar ano que vem, caso o senhor seja eleito? É suficiente pagar em dia? Como é que você vê isso? O governo tem que decidir o que é prioridade em qualquer orçamento. E há um processo no nosso país seguinte: o Estado, o orçamento, que é o dinheiro público, é usado como patrimônio de alguns. O Estado é patrimonialista.
E alguns são as classes sociais que sempre dominaram o país. E quando ele faz uma posição dessa, ele faz em favor desse povo. Aí eu vou me explicitar. Por exemplo, assim, eu tenho que rever várias questões como governo do Estado. Eu tenho que rever a questão da cobrança de impostos. Existe muito imposto para classe média e para pobre. Para rico não existe imposto. Apesar da capacidade do Estado do Paraná são poucos impostos que ele pode manipular, como o ICMS, ele tem que saber como ele atuar nisso aí. Como ele atuar. Então eu tenho como obter renda, pegando renda de quem tem, e fazer com que essa renda eu distribua atendendo saúde, educação, e eu tenho que ter servidor público de qualidade e bem remunerado. Caso contrário, eu não vou ter serviço público de boa qualidade. Eu sou funcionário público de carreira. Me aposentei pela Prefeitura de Curitiba. Isso é até bom. Tem gente na rua que diz, deputado aposentado. Não, não sou um deputado aposentado. Eu nunca usei o mandato para obter privilégios. Um dos privilégios seria a aposentadoria de deputado. Eu sempre, como funcionário da Prefeitura, paguei o instituto próprio do município de Curitiba e me aposentei pelo Instituto Municipal. Então, o servidor, no Brasil há um costume de criticar o serviço público e criticar o servidor público. Eu acho que tem que parar com o servidor público, que é vagabundo, tem um ou outro. Servidor público que é corrupto, tem. Cabe ao governador identificar e punir esses. Mas aqueles que são sérios e honestos têm que ter tratado com dignidade. E o Paraná tem recursos para tratar com dignidade, não só pela qualidade, oferecendo qualidade de serviço, oferecendo boa remuneração e bom ambiente de trabalho. O Paraná tem condições de fazer isso. Doutor, tem alguns candidatos aí que estão apresentando as privatizações, diminuição do Estado como a solução para boa parte do nosso problema, inclusive a privatização do cemitério. O que o senhor acha assim? Você acha que a solução é um Estado menor? Privatização para o governo do Estado aqui, alguma coisa nesse sentido ou não? A privatização é uma solução para os amigos e companheiros dos governadores e dos governantes, mas não é a solução para o povo. Como é que eu vou? Veja só, olha o que fizeram com a Sanepar, ao diminuir pela metade o mínimo do pagamento que era da água. Quer dizer, a quem que ele está favorecendo com isso? Não é o pobre. O pobre está sendo massacrado. E por que está fazendo isso? Porque a Sanepar virou parte dela privatizada, através das suas ações. Quer dizer, o serviço privatizado quer o lucro, e não o serviço público de boa qualidade. Eu entendo água, energia, energia incluído a energia elétrica ou o gás, ou mesmo as petroleiras, tem que ser estatal. O Estado ele tem que ser responsável por temas estratégicos, porque eu tenho que fazer do Estado aquele que vai cumprir o papel de desenvolvimento, e eu tenho que ter algumas empresas até para fazer a qualidade, o controle da qualidade e o controle de preços de mercado, não pode deixar para o mercado. Eu já sei que teve aí candidatos que dizem, eu vou privatizar a Compagás. A Compagás está num processo ainda de construção, de expansão, ele nem sabe quanto custa, qual é o valor, já falou, vai privatizar por uns 500, 600 milhões. Quer dizer, ele já deu o preço antes de ser eleito. E se ela valer 2 bilhões? O mercado já sabe que o preço que ele está valendo. Eu acho que o Estado brasileiro tem que ser um Estado mais eficiente, tem que ser responsável por toda a área social e responsável por toda a área estratégia de desenvolvimento. O pedágio vai vencer daqui a 3 anos, parece. O que o senhor fará com esses contratos aí, com as estradas, caso eleito? Serão todos revistos e serão cobrados. Vou debruçar, ser eleito, debruçar sobre eles e ver tudo que foi cumprido e o que não foi cumprido. Porque boa parte não foi cumprido.
e exigir que se cumpra na íntegra aquilo que era de obras para ser entregue até o final. E renovação só com discussão de valores e de preço. Ou voltar, como as estradas, a estrada é pública, ela foi feita uma concessão de uso, ela pode voltar a ser pública com pedágio reduzido e fazer a manutenção pelo Estado. Eu acho que essa é uma boa saída, inclusive. O Estado se ocupar das estradas que já estão pedagiadas, num valor menor, ele faz a manutenção e ampliação. Uma espécie de pedágio público, que é uma proposta Sim. que já tramitou aqui na Assembleia. Sim, pedágio, uma empresa estatal pública que passa a fazer toda a gestão do sistema rodoviário do Estado. Talvez a própria GEPAR. Volta para o Estado. Até porque a concessão foi feita de rodovia pública. Ela é concessão, o nome está dizendo, vai voltar tudo para o Estado, todo esse investimento. Então eu cobraria tudo aquilo que foi feito e estudaria o processo de ter uma empresa estatal fazendo a gestão, mantendo o pedágio num valor muito aquém do que é hoje.